Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido leve e abençoada. Vamos dar início à reunião do dia de hoje. Vitória, faz a peça inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Engraçado, a Marley estava chegando, eu aceitei ela. Marley, bom dia. Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Tá tudo bem? Bom Tá dia. tudo bem, graças a Deus. Demorei um pouquinho, mas tá resolvendo um assunto aqui rapidinho, já deu certo. Não, tranquilo então. Sejam todas bem-vindos. E vamos dar início aqui, né, aos nossos estudos, lembrando que hoje é Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Allan Kardec, né, da onde ele direciona perguntas, questionamentos, e os espíritos de ordem mais elevada vêm nas respostas, né? E apenas para a gente fazer uma pequena revisão do que há 2 semanas atrás nós trabalhamos, né? Estudamos em cima disso. Eu vou fazer a última pergunta que foi feita e vou ler a resposta. Olha só, a lição ainda é propriedades da matéria, e a última pergunta que foi, né, estudada foi a de número 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? A gente estava trabalhando muito com essa questão, né? Essa substância primitiva, que ela é oriundo de um fluido universal, né? Que parte sempre dela qualquer desenvolvimento, qualquer, vamos dizer assim, né, montagem de matéria, seja ela qual for, ele sempre parte desse fluido primitivo, dessa substância primitiva. E aí a resposta dos espíritos é sim, sem dúvida. E só existem pelas disposições dos órgãos destinados a percebê-las. Se vocês não lembram, quem, né, de um certo modo, estivemos estudando, ou até mesmo nos acompanham pelo YouTube, nós até entramos num caminho, até que a Fabiana, minha prima, ela até nos direcionou uma leitura também a respeito do estudo dos povos lá da Índia, né? Então, olha que interessante, né? Porque para cada um é uma percepção diferente de gosto, de sabor, né? O cheiro, esse cheiro não me faz bem. Para o outro fala, nossa, eu não sinto nada, né? Então, não é só a questão daquela matéria por si só exalar um cheiro, né? Ter o seu sabor e tudo mais. É também de quem recebe. Então, os nossos órgãos distribuídos no nosso corpo, que é a matéria na onde nós, espíritos, utilizamos como fonte de resgates, fontes de evolução espiritual, as provas e expiações em grande demanda ocorrem no corpo físico. Então, a realidade do espírito atrelada ao corpo que nos pertence, nós temos algumas percepções. Nossa, eu não gosto de comer isso. Nossa, eu amo comer isso. Então, olha só, né? Até nesse sentido. E aí, Allan Kardec vem comentando em cima dessa resposta. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha má. Uns veem azul,
o que os outros veem vermelho. O que para uns é um veneno, para outros é inofensível ou salutar. Então, nós finalizamos há 2 semanas atrás o estudo e os comentários, né, em cima dessa pergunta. E hoje, continuando propriedades da matéria, nós vamos para a pergunta 33. É importante citar que essa parte dos estudos do Livro dos Espíritos, eles são muito sutis, né? Eles são muito sutis, eles são muito científicos, né? Nesse sentido. É importante citar também que Allan Kardec, juntamente com os espíritos, procuram utilizar uma linguagem bem popular e não tão complicada para que o entendimento ele possa alcançar as pessoas mais humildes até de linguagem e compreensão. Então, não tem nada com um nome muito complicado, né? E sempre entendendo que toda a resposta ela é direcionada para todos, para um entendimento mais rico de todo o processo de estudo, tá? A pergunta 33, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a mesma matéria elementar, que é essa matéria primitiva, essa matéria que ela é, vamos dizer assim, ela é comum para todas as outras matérias. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Estamos falando cientificamente da matéria que nós, espíritos, enquanto encarnados ou até mesmo desencarnados, porque sim, do lado do plano espiritual, não é essa matéria grosseira, mas há necessidade, sim, da manipulação de matérias mais sutis para nós continuarmos pela eternidade, né? Nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, mas entre esses idas e vindas, estamos no plano espiritual, na onde também há a necessidade de ter, de um certo modo, mesmo que mais sutil, mesmo que mais leve, mas ter a matéria. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações, adquirir todas as propriedades? Eu vou falar o seguinte, dentro do estudo que nós estamos fazendo continuamente, de 2 em 2 semanas, do Livro dos Espíritos, mas é importante falar também que o estudo da doutrina espírita, ela perpassa somente uma obra. Até mesmo quando a gente faz o estudo do Vinha de Luz, a gente flerta com obras básicas. E não é diferente, tá? Então, como a gente fala da espiritualidade por si só, a gente fala do plano espiritual, da realidade do espírito, em todos os estudos praticamente que a gente pode vir a fazer, a resposta é sim, né? A matéria, dependendo do que eu tenha que vir a passar, do que eu tenha que vir no meu campo de provas, no meu campo de expiações, em todos os sentidos. E as matérias inanimadas também, se elas são suscetíveis, né, a passar por todas as modificações, adquirir todas as propriedades? Sim, sim. Inclusive, vivenciamos isso a todo momento. A todo momento. Até porque estamos ao nosso redor aqui, cheio de matéria. E olha só, eu estava comentando aqui com a minha irmã, com a minha prima, com as minhas tias, né? Antes da reunião, né? Aqui, eu resido perto da Unesp.
E a avenida que ela começa ali na Hélio Palermo, né? José Rodrigues da Costa Sobrinho, ali no rumo do Hemocentro ali. E ele vai, e essa avenida ela vai até na porta da Unesp. Essa semana foi a semana de florescer os ipês, e aqui foi os ipês amarelos. Mas pensa numa avenida bonita. Mas olha, mas ficou bonita. Tá bonita. Tá tudo florido ainda, tá caindo, né? Mas tá. E aí a gente pode remontar a questão, inclusive, dessa questão das modificações da matéria dentro da natureza. Vamos lá, porque eu acho que é importante isso, mesmo que talvez a pergunta ela não norteia para isso, mas eu acho que fazer analogias do nosso plano material que estamos agora aqui, estamos encarnados, portanto, estamos ao redor aqui de matéria. A lagarta, ela se transforma numa borboleta, ou o famoso mandruvá, ou a famosa taturana, se transforma numa borboleta. Olha, partindo do pressuposto da matéria elementar, estamos a todo momento, inclusive, em transformação. Estamos falando agora, inclusive, do campo material. Estamos em transformação. E a natureza é tão bela, né? Deus nos contempla com tantos presentes, que em cada época floresce um ipê de cor diferente. Cada época floresce um ipê de cor diferente. Agora foram os amarelos. Depois é de outra cor. Depois é de outra cor. Olha a contemplação de tudo isso. É a transformação, é a modificação da matéria, que é essa matéria elementar. Então, vejamos bem. E, pessoal, fiquem bem à vontade. Quiser abrir o microfone, quiser escrever no chat, fiquem à vontade. Inclusive, vou deixar o chat aqui no jeito aqui, ó. Ó, a pergunta é: a mesma matéria elementar é suscetível a passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? A resposta dos espíritos: sim. E é isso que deveis entender. Quando dizemos que tudo está em tudo, tudo está em tudo. Só que Kardec vem fazendo um comentário. Olha só, hein? Inclusive, a Júlia, em uma naquela reunião, a Júlia, ela não está aqui conosco agora. Se ela assistir pelo YouTube, um abraço, mas pode ser que ela entre ainda. Mas olha só, ó. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até a nova ordem. Olha só aí. Os espíritos vêm respondendo, e o comentário de Kardec também é de uma riqueza imprescindível aqui. Não dá para prever o tanto que é importante
os comentários de Kardec. Eu vou repetir para um entendimento mais fino, e podemos comentar. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples, ou seja, que para nós, o que consideramos simples, que para nós é o primário, vamos dizer assim, é o começo, não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Então, veja bem, opa, a molécula do oxigênio ali, né? Ela é, na teoria, a primitiva. Não, antes dessa molécula de oxigênio, teve o elemento primitivo, teve a matéria elementar que o deu forma, que é retirado do fluido universal que nos rodeia, que inclusive rodeia o universo. Na impossibilidade, olha só que que Allan Kardec nos fala, na impossibilidade em que nos encontramos ainda, e aí ele está querendo falar na questão da nossa realidade espiritual, na questão de um espírito que ainda há necessidade de viver no mundo de provas e expiações, ou seja, que estamos ainda na segunda escalada de mundos, porque há pouco estávamos no primitivo e agora estamos na segunda escala, né? Então, na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, ou seja, de entendermos ainda de uma outra maneira, de uma maneira mais sutil, uma maneira que nós realmente entendamos todo o processo. Não temos isso ainda, não temos. Que não pelo pensamento, ou seja, que não pelo imaginar, essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até a nova ordem. Ou seja, o oxigênio seria o primitivo de alguma coisa? O hidrogênio seria o primitivo de alguma coisa? Não é errado nós o considerarmos assim também, porque ainda nos falta uma percepção mais sutil, mais fina. Mas nós, dentro do estudo, sabemos que antes disso já existia algo para lhe dar forma. A pergunta continua, mas é a pergunta dentro da pergunta. É a pergunta 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais: a força e o movimento. Vamos lá. Acho que todos perpassaram por isso. A física, estudar a física, né? A disciplina física. As ciências como um todo, mas a física propriamente falando, né? Na onde a gente estudou muito essa questão de a força e o movimento. A força e o movimento, que nós acreditamos ser esses dois elementos essenciais, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Vamos lá, eu meio que cortei para comentar no meio da pergunta. Vamos lá de novo. Ó. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Olha o que nós estamos estudando aqui, hein? Já pensou quando as escolas, num meio geral, estiver aplicados a todas as disciplinas, a todos os elementos da competência, estudando, né, desenvolvendo as habilidades, né, e tudo mais, estiverem isso na grade curricular, quer dizer, perpassar o simples
e essencial entendimento e dar um passo à frente, no mundo de provas e expiações é muito difícil. Mas no mundo de regeneração, o estudo como esse, ele vai ser muito comum. Vai ser muito comum. Porque vai passar além da, do vã conhecimento material. Ele vai transcender um pouco isso, né? Isso é importante. Para que o espírito cada vez se prepare mais, e mais, e mais, e mais. Você está querendo falar, Angel, que vai ter a doutrina espírita dentro das escolas? Não, abandonemos rótulos. Não, não é rótulo, é o estudo da verdade. É o estudo da verdade. Porque muito se fala, está querendo falar que dentro das igrejas evangélicas vai ter a doutrina espírita, que dentro da igreja católica vai ter a doutrina espírita? Não, o desenvolvimento do conhecimento o fará determinadas religiões e doutrinas a estudar a realidade e a verdade do que acontece. É nesse sentido. Sem rótulos. Sem rótulos. Olha só a resposta dos espíritos. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que, também, segundo as disposições das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Vamos falar de natureza de novo? E os animais, ou até mesmo insetos, que utilizam-se da cor dele, das propriedades dele, para se camuflar, para se defender. Olha só, hein? Olha a riqueza disso. E o camaleão, que muda, que altera a cor, dependendo da necessidade de sobrevivência dele. Não é a matéria sendo transformada? Naquele momento, não é a matéria sendo transformada? Nós não transformamos a nossa matéria, o nosso corpo? A gente não altera durante a nossa vida carnal aqui? A nossa pele, no decorrer do tempo, não vai afinando mais? E o que nós fazemos com o nosso corpo? O alimento, o que ingerimos, o que tragamos. Isso não faz transformação no nosso corpo? Né? É interessante entender isso. Porque a matéria ela está em transformação a todo o momento. A todo momento. Eu estava lendo uma notícia essa semana que o ar da cidade de São Paulo ele se tornou agradável há alguns meses já. Ele não está tão pesado quanto já foi. Não é transformação? É transformação. A todo momento, a matéria ela passa por transformação. Né? A todo o momento. Claro, os espíritos pedem para respeitar a força e o movimento, porque assim fica mais perceptível o nosso entendimento. Ele reforça na resposta que é para considerar também a disposição das moléculas para sofrer essas transformações, mas nós sabemos bem que por detrás de tudo isso existe o elemento primitivo, que está dando a sustentação e o embasamento para que essas transformações ocorram.
Inclusive, o médium, importante citar que todos nós somos médiums, médiums intuitivos. Mas tem tantos outros médiums com a propriedade e a habilidade de estar em comunicação com os espíritos desencarnados, de uma maneira ou de outra. Por isso que existe os médiums que conseguem ver e se comunicar com os espíritos. Existem aqueles somente que psicografam, e eles podem psicografar. Olha só, gente. Eles podem psicografar. Não é um estudo de mediunidade, mas eu acho que é importante a gente citar. Eles podem psicografar, porque o espírito vem. Outro ponto importante para aqueles que não acompanham, talvez, ou não acompanhavam tanto a doutrina espírita. O espírito, quando fala assim, nossa, o médium incorporou aquele espírito. O espírito nunca entra dentro do corpo do médium. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, para aqueles, porque por vezes, acho que é importante a gente citar isso, por quê? A gente cita muito do filme do Ghost, né? O filme Ghost, ele foi um ótimo gatilho, uma ótima partida para entendimento do plano. É legal também um outro ponto que se fala muito, o sobrenatural. Não é sobrenatural, não. O espírito é muito natural, o plano espiritual é muito natural. Só que se há, ainda precisa de algumas nomenclaturas linguísticas aqui no plano, que como se nós encarnados fôssemos naturais, e tudo que ocorresse fora disso fosse sobrenatural. Não, para falar a verdade, o natural está do lado de lá. A verdadeira vida é do lado de lá, tá? Se fôssemos, entre aspas, considerar algo sobrenatural, é quando nós encarnamos. Essa é a verdade. Mas é tudo natural. E aí nós vemos no filme do Ghost, o Patrick Swayze, né, entrando dentro do médium. E não é isso. Eu acho que para o entendimento, a princípio, da realidade do plano espiritual, o filme ele serve de ótimo gatilho, mas não funciona bem assim. Até é importante citar que na própria física fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, o respeito com relação a tudo isso, ele prevalece. Então, o espírito, ele vem, ou ele pode pegar na própria mão do médium para que se psicografa. Por isso que, por vezes, a exatidão até da lembrança da letra, né, do desencarnado, ela é acionada, né? Tanto que teve cartas de Chico Xavier que entrou até como, né, material de processo jurídico. Existe nessa mediunidade também, que é psicografia, mas o espírito utiliza-se, talvez, de um chakra mais, né, pineal, né, e consegue escrever, e aí surge aquele momento que talvez a letra não é parecida com a do espírito. Por quê? Porque, na verdade, o espírito está utilizando do chakra mais alto, vamos dizer assim, né, para utilizar-se, né, e aí automaticamente por sinais elétricos o médium psicografa. Mas essa letra não é parecida, mas não é parecida mesmo não, porque o espírito utilizou de uma outra ferramenta para vir escrevendo. Vocês podem ver que por vezes, quando um médium ele né, se mediuniza e ele pode alterar a voz até se aproximar da voz do espírito desencarnado, porque o espírito desencarnado está utilizando das cordas vocais do médium para falar, e aí é aquele momento que parece. Mas ele pode utilizar também de um outro meio, que seria o chakra, né, mais alto, que utilizaria, né, o cérebro para encaminhar sinais elétricos para que falasse, opa, peraí, essa voz não parece tanto do espírito. Porque ele não está utilizando
as cordas vocais. Olha como que é todo o mecanismo. Gente, isso que nós estamos estudando não é que a gente acredita, é o que é, tá? É o que é. É o que é, não é crença, é o que é. E aí, todos, de um certo modo, no decorrer do tempo, do estudo, da evolução, né, a gente vai tomando isso como a verdade. E tudo isso que nós estamos estudando aqui agora são as transformações que a matéria permite. A transformação da matéria. E óbvio que por detrás de tudo isso existe um grande Pai, que é Deus, que nos dá, que nos oferece todos os meios possíveis para que tudo ocorra. Para que tudo ocorra. Vamos para a pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Rangel, dentro do estudo que nós estamos fazendo, as moléculas, elas podem sofrer alterações, porque nós estamos falando que tudo passa por transformação, né? Mas ele está falando da molécula mesmo, a molécula do oxigênio, a molécula do hidrogênio. Isso, particularmente, a gente estudou em química. Lembram da tabela periódica? Tabela periódica. A Vitória está tendo que decorar a tabela periódica agora. Até porque ela está fazendo técnica química, então ela tem que entender bastante da tabela periódica. Tabela periódica. Elementos, moléculas. Ela tem uma forma determinada? Eu acho que, para nosso entendimento aqui, a molécula do oxigênio, ela tem uma forma diferente da molécula de hidrogênio. Tudo partiu do mesmo elemento primitivo, mas elas têm formas diferentes. Porque se não fosse assim, eu não precisaria juntar o oxigênio com o hidrogênio para formar a água. Cada um tem sua característica, sua propriedade e a sua forma. Acredito aqui que os espíritos eles vão falar que a molécula, sim, ela tem a sua forma. Porque assim, congratulando todas, contemplando todas, você consegue dar forma a outras matérias. Então, ó, a pergunta novamente. As moléculas têm uma forma determinada? A resposta dos espíritos é: sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar, porque é imperceptível, praticamente invisível aos nossos olhos, a nossa realidade de visão, né? Então, de um certo modo, a gente não consegue apreciar esses formatos, né? Óbvio que, de um certo modo, cientistas ou todos os outros profissionais estudiosos da área utiliza microscópio, né? Utiliza tudo mais, e aí sim, né, com um aumento considerável de tantas vezes, consegue ter a percepção da visualização de alguns movimentos e tudo mais, mas aí a gente está indo num campo bem mais científico, num campo de normalização da nossa vida, a gente não consegue, né? Ô, Angel, Oi. eu posso até estar enganado, mas eu acho que nem com nenhum microscópio, o mais potente possível que tiver, o cientista não consegue enxergar. Eu acho que a visão que eles têm é meio teórica. Eu, assim, é igual eu falei, eu não sei se eu estou errado, mas Não. pelo que eu saiba é dessa forma. Eu compro a sua ideia. Eu acho que eles conseguem ver, o Fabiano, é o que esse conjunto de moléculas forma, e não a molécula em si.
Então, é bem sutil mesmo. Eu tenho a sua ideia, assim, Fabiano. E mesmo aumentando tantas vezes, você consegue ver uma movimentação de algo que foi a contemplação dessas moléculas, né? E não a molécula em si, né? Olha só, né? E é importante isso, Fabiano. Como você veio, e é isso mesmo, como você veio falando, pode ser que eu estou errado. Porque é um estudo, né? E está tudo bem. Nós estamos aqui para nisso mesmo, né? Ninguém está aqui para vir falando nada certo assim, né? Por isso que nós estamos aqui, estudando e entendendo e procurando evoluir, né, nesse sentido. Mas eu também faço das suas palavras, viu, Fabiano? De um certo modo, a molécula, ela é, para nós, a menor parte, né, do que pode se ter aqui. Ela é a menor parte. É a menor parte do átomo, né? A molécula, ela é bem... Olha Não, só, aí o átomo é menor ainda, é, a Rangel. menor, o contrário, né? O átomo é É, menor, né? é. Mas você já pensou? Aí que nós não conseguimos E ver aí, nada. assim, igual eu falei, teoricamente, já até dividiram o átomo, porque o átomo é prótons, elétrons e nêutrons, né? Isso, E ainda conseguiram quebrar isso também, diz que tem, eu não lembro agora de cabeça qual que é o nome, mas tem uma parte menor ainda. Por isso que eu legal. falo que eu acho que não, visualmente não se consegue ver. É tudo na parte teórica mesmo. Tudo na teoria, né? É legal que a gente, daqui 2 semanas, mesmo que a gente vá concluir essas propriedades da matéria e vai começar o espaço universal, vai começar pelo menos uma pergunta do espaço universal. O espaço universal também é muito pequeno, então talvez a gente até finalize hoje também a lição espaço universal. Mas o átomo, diga-se de passagem, eu dentro da minha área profissional e de estudo, eu, de um certo modo, eu tenho uma relação meio direta com ela, por quê? Porque como eu tenho uma vertente também na parte de eletricidade, né, e a eletricidade, ela se fundamenta nos elétrons do átomo, né, e o átomo realmente é a menor parte, mas a gente pode trazer daqui 2 semanas, eu vou ver se eu faço um estudo e trago de uma maneira mais incisiva, e a gente pode até comentar aqui sobre moléculas e átomos. E entender, e até fazer um estudo em cima disso que você falou, Fabiana, ainda dessa divisão aí, ainda do átomo, ainda, né? Dessa subdivisão do átomo, esse desmontar do átomo, ainda que seria menor ainda, né? É, você viu como nós somos convidados ao estudos constantemente? A doutrina O espírita possibilita. Rangel e Fabiano, né? Vocês falando aí, eu comecei a pensar aqui um negócio. Esse entendimento, então, do microscópio e o do macro é mais ou menos semelhante para o nosso nível de evolução, que ainda não se compreende, não consegue se chegar ainda apurar corretamente, ainda está faltando, né? Ainda está faltando muita pesquisa e entendimento, porque se a gente olhar no lado macroscópico também, os cientistas do planeta Terra não, eles ficam questionando em vida em outros planetas, mas é porque também não tem a percepção de como seria a vida em outro planeta, né? E aí o microscópico também deve, assim, ainda não tem o sentido para conseguir observar, né? Foge dos sentidos do corpo humano, né? E automaticamente do corpo humano é a realidade do espírito. É até interessante, eu acho assim, por si só engraçado, porque tantos estudos fazem, igual, por exemplo, no Sol de Marte, né? Ó, conseguiu encontrar alguma coisa que comprova que já existiu vida em alguma vez em Marte.
Ah, conseguiu encontrar lá gelo. Opa, se tem gelo é porque tem água. Se tem água é propensão de vida. Então deve ter insetos lá. Sem pensar ao menos. E olha, quando pensa que está no nosso controle, não está. Vai ver, a sonda está andando num deserto árido lá, complicado, pedregoso e tudo. E a vida e os seres de Marte estão em outra parte, evoluindo, evoluindo, procurando melhorar e tudo mais. E aí e aí eu falo nós mesmo, né? Os do planeta Terra, tentando saber o que está acontecendo lá, com tanta coisa para resolver aqui. Com tanta coisa para resolver aqui, né? Chega a ser cômico, né? Veja bem, isso não quer dizer que os estudos além do planeta não devam ocorrer, mas não é somente, né? Existe tantas outras coisas, como se muito fala, né? O fundo do oceano é um mistério, né? Não consegue se ter a percepção exata do que ocorre. Então é importante a gente entender isso, ter muito pé no chão. A evolução espiritual, ela se contextualiza com o famoso pés no chão. Os pés no chão significa viva o que é necessário para evoluir. Estude até na onde a sua percepção o permitir. E fiquemos firmes no propósito. É isso. Aí, Kardec faz a pergunta dentro da pergunta. 34A. Essa forma é constante ou variável? Aí Kardec, opa, beleza, os espíritos falou, ó, as moléculas, elas têm uma forma, certo? Aí Kardec quer saber, elas são constantes ou são variáveis? Dentro desse estudo, acredito eu que a resposta aqui vai ser que é constante, né? Porque para completar, para juntar moléculas a outra, para formar um novo elemento, elas, na teoria, seriam constantes. Vamos ver o que os espíritos vão responder aqui. Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe de molécula elementar. Opa! Opa! Peraí. As moléculas que nós, na teoria, conhecemos, né? E que os cientistas, de um certo modo, trabalham e manipulam, ela está longe de ser a molécula elementar, que é o fluido universal, é da onde que vem tudo, essa formação aí. E, gente, fluido universal é o fluido que Deus nos dispõe para tudo. Por isso que até numa resposta anterior que tudo está em tudo, né? Mas tudo está em tudo porque Deus nos permite, nos dá condição plena de utilizarmos esse fluido universal. Inclusive, quando um coleguinha pensa mal do outro e deseja mal, é desse fluido que se manipula para encaminhar para o outro coleguinha. Nossa, hoje eu estou me sentindo tão estranho. Estava bem. Vai ver, você está captando sintonias. Sintoniza, é igual rádio. Sintonias
faixas que está vindo de um outro irmão. E vice-versa. Quando se diz que pensamento é vida, é porque o pensamento utiliza-se de fluido universal e olha. Por que nós temos que ter pensamentos mais positivos? Para que as coisas ocorram mais positivista, mesmo dando ruim. Mesmo dando ruim, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é treinamento. Vamos, quer ver? Agora, no meu relógio aqui, 11h26. Dá para fazer. Olha só. A lição agora é espaço universal. Vocês estão vendo que, mesmo no linguajar popular, é um estudo bem... né? Requer estudo extras, inclusive. E a lição agora é espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? O espaço universal é infinito ou limitado? Se vocês me permitem, deixa eu voltar aqui nas primeiras perguntas, que a lição era Deus, né? Lembrando, gente, nós começou da pergunta 1, já estamos na 35. A pergunta 2 pergunta assim, Kardec aos espíritos: o que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. A pergunta 3 faz assim: poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Tá. Aí, aqui no espaço universal, na pergunta 35, o Allan Kardec ele pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado. Pois bem, vamos lá. Outro ponto importante, né? Tá certo que talvez a gente contempla a beleza do céu, né? E tudo que a gente consegue enxergar, né? No universo, mais à noite, né? Porque nós temos as estrelas, os planetas, né? E tudo mais, que eles embelezam a noite, né? Vamos dizer assim, porque nosso universo é vasto, é muito bonito. Quanto mais na área que você sai, né? Da área urbana, mais as estrelas elas parecem, né? Iluminam. Aí a gente vê de vez em quando algumas matérias, alguns documentários falando sobre os buracos negros. O que seriam os buracos negros, né? Há pouco os cientistas trouxeram notícias importantes sobre os buracos negros. Inclusive, era a tese que Stephen Hawking defendia, né? Que realmente você, no buraco negro, é uma passagem, inclusive, de planos, né? É uma passagem, é um portal mesmo, né? Os, quem acompanha muito série, muito filme, por vezes a gente assiste esses filmes, né? Intergalácticos aí, de repente surge o famoso buraco de minhoca, né? Isso se trata muito também dentro da ciência, esse buraco de minhoca aí no espaço, né? E tudo mais. Nossa, é muita coisa, né? Imagine só o nosso sistema solar. Os planetas que nele tem, né? Marte, Mercúrio, Netuno, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, tem o Plutão, que se transformou, né, na nomenclatura da ciência, aí, um planeta anão, né? Olha só, olha. Só que fora disso tem tantos outros, né? Fora disso tem tantas outras realidades, tantos outros planetas, tantas outras estrelas, tantas outras galáxias, né?
os espíritos vão responder que o universo é infinito. Que ele não vai chegar numa parte e a gente vai bater numa parede, por exemplo. Ele foge da nossa percepção de entendimento na atual estágio de evolução que nós estamos. E os espíritos vão responder dessa maneira: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Marley, haveria um espaço em branco? O que seria além do universo? Que chegaria no fim dele e do fim para frente? O que seria? Seria o quê? Como que seria, né? Os espíritos vêm falando desse jeito, ó. É infinito, supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão. Bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que a podeis compreender. Pronto. Olha, mas os espíritos é muito educado, viu? Eu fico assim, fico muito lisonjeado, viu? Quem falou, ó, a sua coerência vai te levar a crer que é também, mas olha como que o espírito termina. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Ou seja, são crianças ainda. Estamos na ala infantil, na espiritualidade, né? Estamos na ala infantil, estamos caminhando. No mundo primitivo, nascemos e começamos a engatinhar. Nós entramos no mundo de provas e expiações, estamos engatinhando para andar. É isso. No regeneração estaremos andando. Estaremos andando. Agora, no mundo celeste, que passa os felizes para o celeste, nós seremos o Usain Bolt. O recordista, ó, aí sim nós estaremos, claro, fazendo uma analogia, né, gente, dos atletas que nós temos aqui, né, em condições de competição com uma realidade espiritual, aí sim estaremos num grau mais elevado, né, moralmente, principalmente. Mas vocês estão vendo que até o intelecto a gente tem que esforçar bastante? Até o intelecto tem que esforçar bastante para entender o que acontece. Allan Kardec, ele comenta: supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Porque essa alguma coisa, mesmo que fosse vazio absoluto, ainda seria o espaço. Ó, o universo vai até aqui. Daqui para lá é tudo espaço branco ali. Opa, peraí, continua o universo, então. Continua. Tem espaço ainda, né? Olha só, né? Que coisa. A pergunta agora é a 36. E é a última dessa lição Espaço Universal. Ou seja, concluímos propriedade da matéria. E o Espaço Universal tem duas perguntas e respostas, né? 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? O vazio absoluto. É até interessante, né? Considerar esse vazio absoluto.
Porque vamos dar uma noção aí, Fabiano. Vamos supor que você vai indo, vai indo, vai indo, e você chegou no vazio absoluto. Aí você chega e fala, olha, mas aqui não tem nada. Não, tem você agora. O vazio absoluto sempre vai estar ocupado por alguma coisa. Acredito eu que os espíritos vão vir nessa temática aí. Até porque o vazio absoluto também teriam as moléculas, teria átomos, teria tudo aí que circundam, né? É importante a gente entender esse processo aí. Ô, Rangel, eu posso só fazer, assim, dar um adendo aí? Pode. Você falando assim, como a gente não enxerga os nossos olhos físicos, a gente vê um espaço onde a gente está sozinho num ambiente, sozinho entre aspas, né? Porque a gente não enxerga. Talvez existam inúmeros espíritos que a gente não consegue contar, né? E outra coisa, quando você estava falando das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, eu lembrei de uma palestra que eu fui assistir, que a pessoa que estava ministrando a palestra, ele fez um gráfico, assim, numa lousa, e foi explicando o emaranhado. Se a gente conseguisse ver com os olhos físicos os nossos pensamentos, a linha de transmissão que forma, né? Como se fosse fiação, vamos dizer, se fosse fiação. Ele falou assim, é um emaranhado que vocês não imaginam. Tá tudo embaraçando aqui no nosso espaço, de tanto pensamento cruzado e assim. Por isso a importância da gente cuidar do nosso pensamento, porque ele é material também, né? Na reunião presencial hoje nós falamos sobre pensamentos. É interessante como tudo contempla. E é interessante isso, porque veja bem, preste bem atenção, vamos conversar um pouco a respeito disso. Se você está entre familiares, existem determinados assuntos que contemplam os pensamentos. E se vier um pensamento meio torto, já perturba toda aquela sintonia daquele local. Nós aqui, todos nós que estamos aqui agora, estamos na mesma vibração de pensamento. Pois bem, sintonias, pensamentos. Essas sintonias sendo cruzadas aí, conforme você falou, Marley, que você até foi na palestra. É isso. Olha a responsabilidade dos nossos pensamentos. Se eu chego num grupo de colegas, de amigos, que está fazendo piadinha sem graça, se vigie, porque você vai entrar na mesma sintonia e fazer também piadas sem graças. Se você está num campo de futebol assistindo um jogo, você pode ser cristão, você pode ser da doutrina espírita, mas toma cuidado para não xingar o árbitro de futebol, porque você está no mesmo vínculo de pensamentos cruzados de uma realidade daquele local. Se você está no trânsito e alguém te fecha e ainda fica bravo com você ou vice-versa, controle-se, que você vai ser sintonizado, vai entrar num pensamento mais agressivo também. E sim, Marley, o que você trouxe é real. A sintonia de pensamento, ela tem que ser controlada. O vigiar e orar do Cristo reside no pensamento. Exatamente, porque a gente ainda é muito suscetível a essa influência, tanto positiva como negativa, né? Sim, sim, sim. É interessante, né, o Marley? Esse tempo atrás, eu levei a Sky, né, a nossa cãozinha, para tomar banho, tosar, inclusive perto da casa sua, perto da casa da mãe do Fabiano, da Cristiane, ali perto ali. E aí, e aí sempre a moça lá fala para mim, inclusive a moça lá, ela é espírita também. Ela
ela tem medo, porque é uma pastora alemã, né? Ela é grandona, né? E tudo mais. Então ela sempre fica meio assim. Ó, se acontecer alguma coisa, eu te ligo para pegar ela, né? E aí, quando ela vai lá, a Sky, super amorosa, super doce e tal, porque ela fala, nossa, mas é boazinha demais. É boazinha demais, é boazinha demais. Aí eu falo para Fabrício, é os pensamentos de casa. Se você é agressivo em casa, o cão também vai pegar o jeito da casa. É importante citar isso. A sintonia de pensamentos é importante, entendeu? Isso é essencial. Na onde você irradia, procura irradiar amor, vai ter mais amor. Na onde você irradia ódio, vai ser um ambiente de ódio. Né? Então, é tudo o pensamento e como a gente trata um com o outro. Né? É importante entender isso. Eu acho foi muito bom, Maria, você trazer isso também para o estudo. Né? E o universo, mesmo nosso pensamento, né, nossa consciência talvez ainda limitada, mas já nos permite, dentro do estudo desse, entender vários pontos. E o universo é isso. O universo é isso. Agora você imagina, Maria, a gente estava falando só daqui do planeta Terra, dos ambientes que a gente frequenta. Imagina o tanto de sintonias cruzadas que tem no universo inteiro de pensamento. Imagine Pois isso. é. É uma nebulosa gigante. Bom, a pergunta foi: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Que instrumento? Microscópio, macroscópio, telescópio, tudo. Escapa, os equipamentos, nossa, eles são bons, mas não vai além do que teve aí, né? Que foi o que, de um certo modo, nós estudamos aqui também. Encerramos essas lições. Daqui 2 semanas, na continuação do estudo do Livro dos Espíritos, nova lição, mas nova lição assim, nova lição mesmo. Vai ser a lição Criação, na onde o título vai ser Formação dos Mundos. Estudo muito bom, hein? Estudo muito bom também. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Rangel, eu ia comentar, assim, mais lá no começo do estudo, eu estava até pesquisando aqui na hora, você estava falando de transformação, né? Que eu lembrei aquela teoria de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí eu fui pesquisar Lavoisier de que século que ele era. Ele faleceu em 1794, quer dizer, do século XVIII. No século XVIII, antes da obra de Allan Kardec, já existia a teoria, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, e assim, é lógico que a obra de Allan Kardec veio para esclarecer e ordenar as coisas, colocar nos devidos lugares, né? Para o nosso melhor entendimento. Mas a espiritualidade, né, Deus, né, na sua infinita sabedoria, de séculos em séculos, vem trazendo, vem deixando esses espíritos evoluídos reencarnarem aqui no planeta para auxiliar nessa evolução, né? Que não é só a evolução espiritual, a evolução material para o melhor entendimento do ser humano também, né? Ótimo adendo aí também, ótima contribuição, Marlene. É isso mesmo, porque de tempos em tempos é necessário vir esses estudiosos para que dê andamento também na evolução humana material, na onde vai servir de condição para que o espírito evolua, né? E aí nós podemos citar tantos outros, inclusive, né? Lavoisier, ele trouxe isso, essa questão mesmo, né? Que nada se cria, tudo se transforma, vamos dizer assim, né? Resumindo, e é isso mesmo. Mas tantos outros que veio colaborar com isso, inclusive cientistas materialistas, mas que contribuíram
bastante para a evolução humana, para servir de base para a evolução moral humana também. Mas foi ótimo, legal você trazer isso, né? E tantos outros cientistas e profetas que já nos trouxe tantas coisas, tanto antes de Kardec, quanto antes de Jesus Cristo, né? É verdade. Imagino que, de acordo com a necessidade do momento, é o que vem para a gente, né? Para acrescentar. Sim, sim. Graças a Deus, um estudo muito bom. Vamos cada vez mais, né? Estudando, melhorando, nos esforçando, que vai dar tudo certo. Vamos partir para o encerramento. Rangel, eu só queria fazer um pedido, assim, que a gente colocasse nos nossos pensamentos, vibrações, orações, o José Lucas Borges, que não anda bem, não. Me parece que o tratamento não está sendo eficiente, o tumor aumentou, e que a gente possa colocar ele nas nossas orações, né? Para ele ter a força necessária para atravessar essa fase, né? Então, no encerramento, direcionemos, né, todos os fluidos santificantes, saudáveis, né, pedindo para a espiritualidade de Jesus, que Deus o abençoe, né, e há tantos outros também que estão passando por momentos de dificuldade, né, pelas provas e expiações das doenças e enfermidades e tantas outras aí que ainda estão ocultas aos nossos olhos, mas que direcione para o José Lucas Borges, né? Que ele tenha o afago e o amparo nessa oração necessária para a sua recuperação. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Cristiane. Obrigado, a Viviane, que esteve até agora mesmo com a gente. A Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos amigos que nos acompanham aí pelo YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, mais leve possível, e que sejamos abençoados. Obrigado, gente. Que assim seja, gente. Um ótimo domingo, abençoada semana e até domingo que vem, se Deus permitir. Que assim seja. Bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, nesse mesmo horário. Que assim seja.